Ô de casa, o Rural Produtivo dessa semana está chegando com muitas novidades para vocês, agricultores e apaixonados pelas notícias do campo. Veja comigo os destaques do programa de hoje. Fruto de ouro. Mergulhamos na história do cacau, dos tempos áureos até os dias de hoje. Levando também um pouco da diversificação agrícola junto com a produção do cacau. Você vai conhecer a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do país. Nós fomos no passado e somos hoje bons preparadores de amêndoas, mas a gente precisa ser bons doutores em chocolate. Cacau. Cientistas baianos usam o fruto em estudo para criar medicamento contra a Covid-19. Auxiliar na resolução do enfrentamento da pandemia, seja na prevenção, seja no diagnóstico, seja em desenvolvimento de medicamentos. E o mel de cacau. Vamos te ensinar uma receita que utiliza essa delícia. Mandioca. Por que ela é considerada o alimento do século XXI? Você fica sabendo a partir de agora no seu Rural Produtivo. O Rural Produtivo foi até o sul do estado para te contar um pouco mais da história do cacau. O fruto marcou a economia do país. A história do cacau na Bahia começa em 1746. O fruto de ouro fez a fama de um dos paraísos do nordeste do país. Garantiu lugar de destaque na economia brasileira para Ilhéus e outros municípios do sul do estado. Falar de cacau no Brasil era lembrar da Bahia. A produção do fruto começou quando a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, introduziu o pacote tecnológico dela e começou a gerar produção e produtividade na década de 70. Em 1985, o país chegou a produzir 460 mil toneladas da amêndoa. Mas com o aparecimento do fungo da vassoura de bruxa, a produção foi reduzida drasticamente ao longo da década de 90. Para ajudar os agricultores, foi criada a Biofábrica de Cacau da Bahia, a primeira unidade no mundo destinada à produção contínua, em escala industrial, de clones de cacaueiros selecionados, resistentes à doença e de alta produtividade. Apesar de tudo, o estado ainda é um dos principais produtores nacionais. O cacau ainda tem uma relevância muito grande para o estado da Bahia. Do ponto de vista econômico, ele figura entre a terceira e a quinta posição no ranking dos produtos agrícolas do estado, ficando atrás apenas do algodão e da soja. As indústrias moageiras que aqui estão presentes exportam todo ano algo em torno de 1,5 bilhões de reais para o estado. Além disso, essa crise fez com que o produtor olhasse para o cacau de uma forma diferente. E estratégias de verticalização da produção são crescentes, né, e cada vez mais comuns dentro do estado. Então os produtores estão fazendo seu próprio chocolate, vendendo nibs, vendendo amêndoas especiais, acessando nichos de mercado que outrora eles não acessavam, vendendo mel, vendendo polpa, enfim. A crise fez com que o produtor olhasse para o cacau de uma forma diferente e enxergasse outros valores que no passado eles não conseguiam enxergar porque estavam presos apenas na commodity. Além disso, é importante observar todo o aspecto social e ambiental que cerca a produção de cacau. Cacau faz uso intensivo de mão de obra, de forma que cada fazenda daquela faz com que um número muito grande de ou parceiros ou trabalhadores trabalhem nessa fazenda, fazendo com que o cacau ainda tenha uma relevância muito grande para a manutenção do tecido social da região sul. Na região, foi implantado o sistema de plantio do cacau Cabruca, embaixo de grandes árvores da Mata Atlântica, e contribuiu para a sobrevivência das lavouras. Os cabruqueiros conseguiram fazer uma cultura debaixo da Mata Atlântica, claro, antropizou a mata, mas conseguiu manter um dossel, conseguiu manter uma manta de 630 mil hectares, onde a gente tem, por exemplo, as 6 mil principais matrizes e porta-sementes de Jequitibá, de Jacarandá, de Pau-Brasil, estão dentro dos remanescentes de Cabruca. Os cacaueiros também são manejados de uma forma especial para minimizar o impacto ambiental sobre o bioma. A principal estrutura é o cacau, mas tem o açaí, tem o cupuaçu, tem a água, tem a conservação do solo. A gente faz um trabalho de manejo dessas espécies que não são nativas, as espécies exóticas, pois as nativas a gente tem que preservar, que faz parte do sistema, englobando nisso aí práticas produtivas, como correção do solo, né, uso de calcário, uso do manejo da planta em si,
uso de controle de pragas, de doenças, de formas alternativas, né, convívio com a fauna, né, que é importante isso, e levando também um pouco da diversificação agrícola junto com a produção do cacau. Em 2018, a Bahia respondeu por mais de 40% das exportações de cacau e seus derivados, de acordo com o último censo agropecuário do IBGE. Foram produzidas quase 123 mil toneladas da amêndoa. Parte dessa produção vem da agricultura familiar. Foram paradigmas que tiveram que ser quebrados para que a gente pudesse reconstruir novos conceitos, né, de entendimento e de socialização. Hoje o agricultor pequeno, ele vive em um pequeno pedaço de terra, mas que desenvolve. O coração da gente se palpita, né? Uma das saídas encontradas pelos pequenos produtores foi a união. Eles criaram a COPFESBA, a Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e adjacências, formada por 20% de famílias assentadas. Juntas, plantam de tudo. Plantar um coentro, né? Fazer uma horta. Tem a pinha, tem a banana, o maracujá. Tem o açaí, tem o papuaçu, que a gente já está tendo, né? E aí estamos plantando, tem o ginipapo, tem a cajá. Mas o cacau continua pulsando na vida dessa gente. E a gente continua falando de cacau, só que agora do laboratório. É que um grupo de pesquisadores baianos estuda como o cacau pode ser usado no combate ao novo coronavírus. A pesquisa está sendo desenvolvida pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Chocolate, chocolate. O chocolate é querido de quase todos, isso ninguém duvida. Não por acaso, cada brasileiro consome 2,5 kg dele todos os anos. À noite, eu acho que relaxa muito, é muito bom. Já meu marido é chocolatra, para ele é o dia inteiro. Todo mundo sabe que é do cacau onde vem o chocolate. Mas o que você não sabia é que desde 2005 essa fruta vem sendo estudada por uma equipe liderada por este pesquisador da Universidade de Santa Cruz, no sul do estado. O que poderia se tornar uma arma contra doenças, agora pode ser uma aliada importante no combate ao novo coronavírus. E logo em março foi caracterizada uma protease do coronavírus, que é muito importante para o desenvolvimento do vírus nas células humanas e foi indicada como importante alvo para drogas, para possíveis fármacos. De uma forma bem simples, as proteases do novo coronavírus funcionam como uma espécie de tesoura que vai facilitando o avanço dele sobre a célula infectada. Os pesquisadores da UESC descobriram que uma substância existente no cacau pode deter esse avanço. Ou seja, do sul da Bahia pode sair um remédio para ajudar a combater a Covid-19. A proposta, assim como as demais, ela tem o potencial, através, né, de estudo científico, o desenvolvimento de ferramentas, né, ou, né, de tecnologias que venham a auxiliar na resolução do enfrentamento da pandemia, seja na prevenção, seja no diagnóstico, seja em desenvolvimento de medicamentos ou até de vacinas. Mas antes que você saia correndo para as lojas para comprar caixas e mais caixas de bombons e comer sem sentimento de culpa, vai o alerta. O chocolate não tem nenhuma eficácia direta contra o coronavírus. O estudo sobre o uso do cacau para deter a Covid-19 está obedecendo um criterioso cronograma necessário para que o mais breve possível o remédio esteja ao alcance da população. A pesquisa está no início, mas a nossa perspectiva é que esses inibidores do cacau sejam efetivos contra a protease do coronavírus e até contra a protease de outros vírus que dependem dessas enzimas nas suas etapas e ciclo celular. E isso vem atrair a indústria farmacêutica a investir nessas moléculas do cacau. Até lá, continue seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus e aprecie o chocolate com moderação. Ainda hoje, você vai conhecer a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do país. Nós fomos no passado e somos hoje bons preparadores de amêndoas, mas a gente precisa ser bons doutores em chocolate. E tem receita também, e o cacau é a base. O terceiro passo da receita, a gente finaliza ela com o nosso mix de castanhas brasileiras. E
Já no próximo bloco, vamos falar de mandioca, de farinha e de beiju. Não sai daí, o Rural Produtivo volta já. A gente sabe que por conta da pandemia, os eventos presenciais foram cancelados. Mas os agricultores são espertos e vão em busca de informações pelas redes sociais. Nessa semana tem uma live muito bacana. Confira! Atenção, agricultores, nutricionistas! Começou no último dia 20 de agosto e vai até 10 de setembro, sempre às quintas-feiras, aulas no canal da SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, no YouTube. Na live dessa semana, o assunto que será discutido é a PANC, plantas alimentícias não convencionais, seus diversos usos e interações, uso medicinal e experiência do assentamento Dois Riachões. Não perca, hein? Quinta-feira, das 4 às 5 da tarde. E o que é que a mandioca tem, hein? É um alimento barato, resistente, nutritivo e cheio de carboidratos especiais. Um dos motivos que fizeram a raiz ser eleita pela Organização das Nações Unidas como alimento do século XXI. A mandioca já estava aqui no Brasil quando os colonizadores portugueses chegaram. Hoje, já existem mais de 2.000 espécies da raiz, de acordo com a Embrapa. O cultivo tem ciclos que variam de 6 a 24 meses. A Bahia produz 358 mil toneladas de mandioca. O estado é o 10º maior produtor do país. 90% da produção baiana vem da agricultura familiar. A raiz garante o sustento de dezenas de famílias no interior do estado. Das raízes você produz a farinha, o aipim, você extrai a fécula, a goma. Da parte aérea dela, o caule, você faz a ração, você faz a propagação, juntamente com as folhas também, né, que é uma excelente fonte proteica, né, para você estar barateando custos e assim você está promovendo o desenvolvimento rural sustentável. Do ponto de vista de valor nutricional, é muito rica em carboidratos, ou seja, nos fornece energia. E interessante que pessoas com doença celíaca, ou intolerância ou alergia a glúten pode consumir, visto que essa massa não contém glúten. Ela é um alimento que não possui uma quantidade significativa de fibras, de minerais e vitaminas. E a tapioca também é um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, ela aumenta o açúcar do sangue de forma rápida. Com isso, não é interessante ser consumido, né, em excesso por pessoas que são diabéticas, ou por pessoas que desejam emagrecer, ou por pessoas que também desejam reduzir gordura corporal. Em diversas regiões da Bahia, centenas de famílias trabalham com a mandioca, do plantio à comercialização, movimentando negócios com os derivados do produto. Alguns desses derivados são a tapioca, o polvilho e a goma, mas nenhum é tão conhecido como a farinha, ingrediente base da culinária brasileira. Quando chega a farinha nova vai ser uma maravilha. É Deus no céu, nós na terra, mas sempre estamos com aquela força. Na comunidade de Canavieira, em Senhor do Bonfim, no território Piemonte Norte do Itapicuru, são as mulheres empreendedoras que comandam a produção do beiju. E vou te dizer, já se foi o tempo que só existia uma cor de beiju ou tapioca feito com a goma da mandioca. E como ela é rica em carboidrato, por que não acrescentar nutrientes de frutas, verduras, tubérculos e deixar tudo mais saudável e saboroso? A ideia de colorir a goma veio do pesquisador da Embrapa, Joselito Mota. Peguei uma beterraba, cortei em pedaços, bati no liquidificador com água, peguei o líquido e coloquei sobre a fécula da mandioca, a goma seca, e fiz a massa, e a massa ficou uma massa pink. Passei na peneira, coloquei pitada de sal e nasceu então, no meu entendimento, a primeira tapioca colorida, isso aproximadamente 15 anos atrás. Quando vi a primeira, eu logo imaginei, disse, puxa, isso pode ser ideal para a merenda escolar, para as crianças, dado o chamariz. No início, eles pensavam que a gente colocava essência. Aí a maioria disse, oxe, vocês colocam essência? Essência? Não. Aqui é natural, produto natural mesmo. As beijuzeiras umedecem a fécula com suco concentrado de maracujá, beterraba, a laranja, de maracujina, de acerola, cenoura também a gente faz. Tem o de goiabada e tem o de banana.
E esses recheados é o que tem mais fama. Coco, goiaba, foi o que estourou bastante, o licuri. E ao colocar a polpa da fruta ou extrato da hortaliça, é possível você agregar a cor, o cheiro, o sabor e o valor nutritivo. Isso vai adicionar essa tapioca fibras, minerais, vitaminas, vai deixar essa tapioca com mais compostos bioativos e nutrientes importantes para nós fazermos as nossas atividades do dia a dia. E você tem aquelas que são mais atraentes pela coloração, você tem aquelas que são mais pelo aroma. Assim, uma cebola, você pode bater uma cebola no liquidificador e hidratar a goma com o caldo da cebola. Se vai fazer uma tapioca com carne moída, excelente. Além de ser comercializado nas feiras baianas, o beiju colorido já está sendo vendido em outros estados. Esse beiju vai para a Feira Livre, de Senhor do Bonfim, Jaguarari, está indo para Juazeiro, está indo para São Paulo, para Salvador, está indo para o Rio de Janeiro, inclusive Brasília, tiveram um pessoal passeando aqui, até conseguimos. Petrolina, já está expandindo para Pernambuco, né? E se preparem, porque oferta é o que não vai faltar. Tem a pizza da tapioca, tem a bolachinha da tapioca, tem o bolo da quebradinha, o brigadeiro da quebradinha, o beijinho. Muito beiju colorido, que nós temos que fazer. No próximo bloco, você vai ver uma receita de mel de cacau. O terceiro passo da receita, a gente finaliza ela com o nosso mix de castanhas brasileiras. E mais, vamos conhecer a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do país. É já já. O Rural Produtivo está de volta. Você sabia que a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do país é baiana? Em Bicaraí, a 470 quilômetros de Salvador, fica a primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do país, a Bahia Cacau. O mundo já faz chocolate há muito tempo e nós sempre vivemos na região em que fomos culturalmente para produtores de amêndoa de cacau, né? E nunca desenvolver a questão do cacau ao chocolate. Aqui a gente abriu a fábrica para todos os produtores que queiram produzir amêndoa, que queiram produzir o nibs de cacau, que queiram produzir seu chocolate. Então, essa é uma inovação importante para a região. A fábrica, fundada pela Copfesba, Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e adjacências, tem mais de 200 cooperados. O objetivo é fortalecer o sistema de produção cacau-cabruca, o de cultivo agroflorestal. Os cooperados fornecem por mês uma média de 150 arrobas de amêndoas, comum e de alto padrão. O cacau fornecido pelos produtores vira 2.500 quilos de chocolate no mês, um faturamento anual de R$900 mil. Nós fomos no passado e somos hoje bons preparadores de amêndoas, mas a gente precisa ser bons doutores em chocolate. Os agricultores recebem cerca de R$250 pela arroba. Na Bahia Cacau, tudo é aproveitado. Aqui são fabricados nibs, chocolates em barra de 35% a 80% de cacau, bombons recheados com frutas, cocada, mel de cacau e, em breve, será lançada a linha Diet Vegana. Agora é aumentar a produção, a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e a renda das famílias. Nós temos essa convicção que agora nós vamos dar esse salto, né? A gente reflete a história e produz um novo caminhar. Já ouviu falar do mel de cacau? Eu já experimentei, viu? E é muito bom. Um pouco ácido, mas delicioso. Então que tal aprender uma receita prática e saudável usando mel de cacau? Vamos lá? Vamos mostrar uma receita que é uma salada de fruta feita com frozen de mel de cacau. É uma receita simples, objetiva. A gente parte de uma salada de fruta que é feita em qualquer casa. Então escolhemos algumas frutas muito simples, muito fácil de achar, principalmente aqui na Bahia, que é uva, melão, mamão, abacaxi, banana da terra, manga. Então a gente começa nossos preparos cortando essas frutas em tamanho médio e depois coloca no recipiente todas essas frutas e mistura até criar uma mistura homogênea.
Para fazer o frozen de mel de cacau, a gente precisa congelar esse mel de cacau para ele ficar numa textura sólida, rígida, e a partir disso a gente leva ao liquidificador. E a gente leva ao liquidificador com um pouquinho de cachaça, que é uma cachaça artesanal baiana, e nessa sequência a gente vai conseguir uma textura mais aveludada, parecendo mais um sorvete, mais cremosa. O terceiro passo da receita, a gente finaliza ela com o nosso mix de castanhas brasileiras, que é a castanha de Pará, castanha de caju e a castanha do cacau, que a gente chama de nibs, que é uma castanha torrada. E é uma receita que combina com todas as estações, é uma receita refrescante. Aqui no Rural Produtivo, você faz o programa junto com a gente. Então faça como Dona Solange Santos. Ela estava cheia de dúvidas e pediu nossa ajuda. Comprei essas mudas de cajueiro que veio com esses carocinhos alaranjado, que lembra verruga. E depois secaram e ficaram assim. O que pode ser isso? Alguma doença, alguma praga? Dona Solange, para tirar sua dúvida, nós fomos em busca de um especialista no assunto. Veja o que está acontecendo aí na sua plantação e o que pode ser feito. Essas verrugas que a senhora relatou nas mudas que a senhora adquiriu de cajueiro, isso é uma praga chamada contarina das folhas. Ela põe os ovos e aí a larva dela se alimenta das folhas e aí a planta, para se proteger, forma essas bolinhas aí que a senhora está dizendo que é parecida com verrugas. A senhora pode plantar tranquilamente suas mudas sem problema nenhum. Ela não causa prejuízo à lavoura. Com o tempo ela some e sem problema nenhum. E se você tem alguma dúvida, uma sugestão de reportagem, grava um vídeo e manda pra gente. O nosso WhatsApp é o 71996260307. Tem também o nosso e-mail, ruralprodutivo@tve.ba.gov.br. Estamos esperando a sua mensagem. O Rural Produtivo fica por aqui. Na semana que vem tem mais agricultura familiar. Uma ótima semana e até lá. Deixa eu mandar um beijo ao programa Rural Produtivo e Agricultura Familiar. Beijo, Tairone, pra vocês. Quer dizer que eu tô ligado nesse programa maravilhoso. Sucesso, hein? Segura aí. Cê tá preparada pra enxugar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro? Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro? Me ajuda, faz bem feito, tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Beijo, Tairone, pra vocês. Valeu!